Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Todo mundo falando sobre esse calorão, não é? E pior, sentindo na pele esse calorão. A gente falou um pouco, 33 graus. A nossa ouvinte, a Lúcia Las Casas, falando que lá no bairro Floramar, região norte da capital, já tá 34 graus. O Beto, de Cachoeira de onde o Beto é? Cachoeira da Prata, eu acho? Cachoeira da Prata, isso. Cachoeira da Prata. Mandou aqui pra gente um print. O Beto Bota, o famoso Beto Bota, 34 graus por lá. Mas ele falando, pelo menos temos aqui o quê? Cachoeira. Eu mandou uma foto aqui da cachoeira. Obrigado, Beto. Na verdade é um açude, né, Beto? Não engana o povo, não. É um açude? Ah, tá. Tô brincando. Mas dá pra refrescar, serve, né? Como cachoeira também. Então tá bom. Mas é isso, a gente falando sobre esse calor, sentindo isso na pele, buscando essas alternativas, né, para fugir desse calor, mas a gente sabe que muito mais poderia ser feito quando a gente pensa nas estruturas aqui das nossas cidades, né, que são pouquíssimo amigáveis. Ontem até a Lu brincando aí com o Murilo, falando que eles são da época da cidade jardim, né, a cidade ainda é bem arborizada, né? Mais ou menos. A cidade BH ainda é arborizada na comparação com muitas outras cidades aqui e até capitais, a gente sabe. Mas já foi mais, né, Murilo e Luciano? Mas o que mais a gente poderia pensar nessa infraestrutura mesmo, né, que a cidade oferece aí à população? Vamos começar aqui com a Thalita Fávaro, arquiteta e urbanista, presidente do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Tudo bem, Thalita? Bom dia, Lucas, Luciano e Murilo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que o pessoal entrega um pouco a idade aí, falando dessa cidade jardim bem arborizada. Nossa, pois obviamente, obviamente que a cidade de Belo Horizonte, tendo em vista outras capitais, ela é sim uma cidade bem arborizada, mas com certeza já foi muito mais. Pois em questão de urbanismo, perdão? Não, pois é, então, árvore a gente sabe, é importante, né? Dá um conforto, dá uma sensação térmica, disso a gente não tem dúvida. Agora, o que mais, Thalita, quando a gente pensa nessa Belo Horizonte aqui, o que mais poderia ser feito quando a gente pensa na estrutura e na infraestrutura da cidade para que a gente aguente esses momentos de extremos de calor? E não só a população de rua, a gente, né, que mora aqui na cidade também. O que mais poderia ser pensado aqui para o nosso conforto térmico? Sim, vamos pensando de duas maneiras em termos de infraestrutura urbana. Obviamente que a quantidade de área permeável, quanto mais área permeável você tem, melhor a condição climática, né? Porque você vai criar microambientes onde você vai ter um conforto térmico melhor. Então, vegetações, áreas arborizadas também. Então, isso vai muito de encontro com o planejamento urbanístico. Falando das estruturas, né, das casas, das edificações, isso vai muito de encontro ao conforto térmico da edificação. Então, esse conforto térmico, ele está diretamente relacionado à capacidade de manter uma temperatura agradável, considerando vários fatores. Então, quando você tem um profissional habilitado que faz esse projeto, várias variáveis são pensadas. Então, assim, desde a escolha de materiais que podem absorver menos calor, também a posição das aberturas das janelas, né, para poder melhorar o controle interno e o externo. Então, o calor excessivo, ele pode impactar negativamente nesse conforto, sendo importante o projeto arquitetônico, o estudo, né, da posição do sol para você posicionar as fachadas das edificações, a escolha de materiais, para você ter uma climatização mais eficiente, né? E como que a gente pode melhorar esse conforto térmico nas edificações, principalmente pensando para essas épocas de calor extremo, e a gente considerando que moramos num país tropical, né? Então, a gente é bom considerar investir em isolamento térmico para reduzir a transferência de calor, para otimizar a ventilação natural e promover a circulação de ar dentro das edificações e estruturas. A utilização de materiais de construção com propriedades térmicas e adequadas, incorporar tecnologias eficientes de climatização. A utilização também nos projetos e nas edificações de áreas permeáveis, de áreas verdes, né, que promovam a melhora daquele microclima
né, dentro do espaço, dentro das áreas privativas, das áreas comuns dos edifícios, das edificações, com plantio de árvores, também é interessante. E, além disso, o mais importante é você contar, sempre que possível, com um projeto, né, feito por um profissional habilitado, que vai levar em consideração todas essas questões, que visa melhorar o controle térmico e o conforto térmico, né, das estruturas. Thalita, quem fala com você é Murilo. Estava te escutando aqui, pensando em algumas soluções que a gente vê falar, não sei a eficácia, eu queria que você comentasse um pouco. Telhado com aquelas telhas brancas, tem alguma efetividade? E esses telhados, também chamados telhados verdes, né? Essas coberturas onde as pessoas colocam muitas plantas nos prédios, até nas laterais também, pensando até para uma política talvez de prédios públicos, enfim. Isso tem alguma realmente eficácia? Tanto aqueles telhados com telhas brancas, quanto também esses telhados verdes com plantas, e até na lateral também, às vezes, muitas plantas ali. Com certeza. São mecanismos, né? O caso da telha branca que você comentou, ela vai absorver menos, né, o calor, a luminosidade. Então, é uma das estratégias. Obviamente que depende do material que ela é feita. Então, por exemplo, ela pode ser uma telha branca de cerâmica, ela vai ter uma capacidade de absorção diferente de uma telha branca que seja de policarbonato, por exemplo. Os telhados verdes, eles são uma ótima solução, né, para você ter um conforto térmico, mas ele tem os viés de infiltração. Então, são itens que têm que ser pensados na execução. Esses jardins verticais, a mesma questão, que tem que ser observado como a drenagem é feita, mas são excelentes mecanismos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, as áreas, é contado como área permeável esses jardins verticais, tanto que você vê em muitas fachadas cegas de edifícios em São Paulo, a fachada toda verde. Com certeza, isso vai contribuir para melhorar o clima daquele ecossistema. E a gente tem o uso, por exemplo, de sombreadores, né, de brises nas janelas, de outros materiais que vão absorver menos calor, escolhas até de cores de tinta, né, cores mais claras que vão absorver menos calor que as escuras, outros materiais. E falando em materiais, a gente pode destacar que no Brasil a gente tem a norma 15575, que fala do desempenho de edificações. E essa norma é previsto condições mínimas de conforto térmico para cada parte, né, para cada região do Brasil, e baseado em capacidade de absorção e desempenho térmico, acústico também, dos materiais que são utilizados. Exatamente sobre isso que eu vou abordar com você, Thalita Fávaro, arquiteta e urbanista e presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Assim como na época de chuva, temos aqueles tijolos, né, que absorvem, são esponjas, o tipo de piso. Temos também, digamos, um cimento, uma massa que ela seja ali um bloqueador de altas temperaturas, né? É o uso da tecnologia nisso aí. É um custo muito caro, isso já está mais acessível. Como é que nós estamos aqui no Brasil em relação ao acesso a essa tecnologia e em termos de custos? Eu acho que, com o passar do tempo, à medida que esse assunto, né, a questão do conforto térmico e ao desempenho das edificações foi se tornando um problema de conforto geral, isso passou, como eu confirmei na norma, a partir do momento que nasceu a 15575, que é a norma de desempenho das edificações, a indústria de materiais de construção, ela continuamente, ela começa a se especializar, porque ela precisa de ter materiais que tenham minimamente o conforto que é previsto na norma, um desempenho térmico, de durabilidade, que acaba que as indústrias elas começam a baratear isso em custos de produção e investem também na pesquisa de materiais novos e que sejam eficientes. Então, cada vez mais, obviamente, tem materiais com tecnologias que são mais em conta e tem outros que são mais caros, dependendo da tecnologia. Mas eu acho que, tendo em vista uns 20 anos atrás, hoje em dia é muito mais acessível.
E também é muito mais, através, às vezes, do próprio projeto arquitetônico, da disposição dos ambientes, do estudo da ventilação, você consegue também minimizar isso aliado ao uso desses materiais. Thalita, rapidinho, dúvida aqui do nosso ouvinte, isopor pode ser usado como isolamento térmico? Sim, o isopor é um isolante térmico, né? E também um isolante sonoro. Tem as especificações, né, corretas para o uso desse material e as densidades corretas. Então, assim, muito cuidado ao utilizar, né, e a maneira como é feito esse sistema de isolamento. Então, sempre que possível, é interessante ter um profissional habilitado fazendo essa consultoria e sendo consultado para que as coisas sejam feitas de maneira correta, né, e que a gente não tenha, assim, sinistros. Se você utilizar de maneira incorreta, você pode expor, você pode ter, por exemplo, o isopor com um sistema elétrico, pode dar algum problema de incêndio, de condução, de calor, né, os dois. Então, é importante que sempre você tenha um profissional habilitado para te auxiliar. Ô, Thalita, só mais uma questão, né? A gente tá vendo essa sensação e parece que tá numa chapa quente, enfim, muita gente sonha com ar-condicionado, mas teme pelo consumo de energia e tal. Eu queria que você falasse rapidamente, assim, o ar-condicionado hoje, esses ar-condicionados de nova geração, inverter, enfim, ele já tem um consumo ok, assim, até às vezes até pode se comparar com o ventilador, ou ainda é um consumo muito acima de energia? Olha, com certeza é um equipamento que ele gera um consumo maior de energia, mas tendo em vista, né, aos primeiros, né, igual você falou, nós já temos tecnologias novas e que cada vez mais vem sendo estudado o número mínimo, assim, a eficiência maior daquele aparelho, tendo em vista que cada vez mais esses sistemas eles têm se tornado mais importantes, né, para os habitantes. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode observar é o consumo no selo, né, de eficiência. Então, tem o A, o B, o C, já é uma forma do consumidor escolher um que consome menos energia, mas com certeza você ainda são equipamentos que ainda vão aumentar o custo, né, da conta. Em contrapartida, se você está numa edificação onde você tem ventilação cruzada, muitas aberturas, você já usa da ventilação natural como aliado, você vai precisar menos desses dispositivos. Obviamente que com esse calorão, essa ventilação cruzada pode amenizar, porque ela vai promover o fluxo, né, natural do ar entrando e promovendo aquela sensação de diminuição da temperatura. Mas eu acho que cada vez mais a indústria tem trabalhado para aumentar a eficiência e diminuir o consumo desses aparelhos. 10h26, a gente conversou aqui na Band News com a Thalita Fávaro, arquiteta e urbanista, presidente do Instituto do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Thalita, obrigado, viu, pela entrevista. Até uma próxima. Eu agradeço vocês. Bom dia a todos os ouvintes e a vocês também. Valeu, muito obrigado.